A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão Dito e esta é mais uma Escola Bíblica Dominical, a sua EBD. Nós somos da Igreja Batista Missionária da Amazônia, a IBMA, em Belém do Pará. Estamos trabalhando esta revista, Examinai as Escrituras, Doutrina da Bíblia. E assim nós estamos chegando a mais uma lição. A lição de hoje é a lição de número 16, o livro de meditação do cristão. Alvo da lição: saber, sentir e agir. A respeito do saber, reconhecer que necessita da orientação divina para todo e qualquer ato da vida. Sentir, depender do ensino bíblico para as decisões a tomar. E agir, refletir diariamente na palavra de Deus. A lição 16, o livro de meditação do cristão, tem como texto básico Josué, capítulo 1, dos versos de 1 a 9. E o versículo-chave está em Josué 1:8, que diz assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Na lição de hoje, o livro de meditação do cristão, lição 16, temos apenas duas sessões. Na primeira sessão, vamos ver o poder da meditação na palavra de Deus. E na segunda sessão, métodos práticos de meditação das verdades bíblicas. Bom, então essa nossa lição de hoje, estamos falando sobre meditar. Então, o livro de meditação do cristão, lição 16. Mas não é qualquer tipo de meditação. Veja que, de acordo com o versículo-chave que nós demos hoje, Josué 1:8, nesta lição, está falando meditar sobre a Bíblia, meditar sobre a palavra de Deus. E ela diz que esse é o caminho da vitória na vida espiritual. O significado dessa palavra, prosperar, a raiz da palavra, é realizar satisfatoriamente aquilo que alguém planejou. A palavra hebraica para sucesso, ela se refere a ter sabedoria. Essa sabedoria que leva ao comportamento sábio. E na Bíblia, esse comportamento sábio, ele significa uma vida de conformidade com o caráter de Deus. E há uma versão desse mesmo texto que diz assim: Então tornarás bem-sucedidos os teus caminhos e então serás prudentemente próspero. Veja que ter sucesso sabiamente não é qualquer sucesso, é sucesso sabiamente. Ele envolve duas coisas principais. A primeira delas é fazer as coisas segundo a verdade da palavra de Deus. Não é fazer de qualquer jeito, mas é segundo a verdade da palavra de Deus. E a segunda coisa que envolve é meditar continuamente na palavra de Deus para fazer as coisas. Então você não tem que esquecer de meditar. Se esquecer, aí você está em uma situação difícil. Veja que o salmista, no Salmo 1, no verso 2, ele diz que a meditação na palavra de Deus é chave para a vida. Ele diz bem assim, ó: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, olha, o prazer dele está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha, muito parecido com o que nós vimos em Josué 1:8. Bom, então chegamos assim à nossa sessão 1 da lição 16, o livro da meditação do cristão, a sessão 1, o poder da meditação na palavra de Deus. Tem uma citação do Ken Plus Dos, que ele diz assim: meditar é ponderar a palavra
em nosso coração, pregá-la para a nossa própria alma e aplicá-la pessoalmente em nossa vida e circunstância. É assim que santificamos nosso pensamento e o trazemos em submissão a Cristo. Essa frase está no livro Levando Cativo Todo Pensamento. Pois bem, então, com tudo que está acontecendo ao nosso redor, aonde a gente vive, as coisas bem pessoais nossas, então nós temos que estar atentos aos nossos pensamentos, para que a gente possa levá-lo cativo a Cristo. Se a gente não tomar esse cuidado, os nossos pensamentos podem nos deixar em um lugar, um estado ruim, como a gente diz. E por isso, meditar na palavra de Deus é mais do que necessário. E a palavra de Deus nos diz que devemos meditar em sua palavra não a qualquer hora. Não uma vez, duas. Ela diz assim, como nós lemos aqui de Josué, meditar nela de dia e de noite. É de dia e de noite. Então foi isso que Deus disse para Josué. E para que ele não permitisse que ela se afastasse dele, não permitir que essa palavra se afaste dele. A palavra também, ela nos diz que nós devemos ser transformados pela renovação das nossas mentes. E nós só podemos fazer isso aqui através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos ministra, ela nos encoraja, ela nos cura, ela nos tranquiliza, ela nos fortalece. Eu compartilho com pessoas todos os dias, através do WhatsApp, mensagens bíblicas. E pessoas que ainda não são convertidas, mas essas pessoas, o testemunho que elas me dão, que elas gostam, porque elas precisam tomar uma decisão, olha, já está ajudando elas a tomarem uma decisão, ajudando que elas possam ser encorajadas, ajudando que elas possam ficar mais tranquilas frente a uma situação adversa. E elas estão se fortalecendo. Então é por isso que a gente conclama todos a colocar a palavra de Deus no seu coração, para que assim nós possamos puxar do seu poder. Lembra que aqui a seção 1 é o poder da meditação na palavra de Deus. A gente possa puxar desse poder e tornar os nossos pensamentos negativos à obediência de Cristo, para que assim ele possa ser transformado em pensamentos positivos. Então, o nosso foco é estar mais nele, porque ele, o nosso Pai, é o único que pode mudar a nossa situação e é o único que pode mudar o nosso mundo. Então, pense nisso, medite, ore, e você vai compreender e vai experimentar que há um grande poder nisso, há um grande poder na meditação da palavra de Deus. Ponto 1 da seção 1. Seção 1, poder da meditação na palavra de Deus. O ponto 1 é transformar vidas. Então, é um poder da meditação. O que é que ele faz? Ele transforma vidas. Veja bem que ter pensamentos errados pode levar a desespero. Às vezes, situações que ainda nem aconteceram ou que, na maioria das vezes, nem vão acontecer. As pessoas já se preocupam com isso. Davi, ele clamou assim, está no Salmo 13, no verso 1. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Aconteceu com Jeremias também. Jeremias, ele ficou deprimido quando refletiu sobre todas as suas dificuldades. Aí ele disse assim, está lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, nos versos 19 e 20. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recordas e se abate dentro de mim. Às vezes é assim que a gente fica. O próprio apóstolo Paulo, ele passou por grandes dificuldades, mas não desanimou. Olha o que ele diz aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4,
nos versos 8 e 9, ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então, portanto, você pode ver que tanto Davi quanto Jeremias, Paulo e muitos outros, chamados na própria Bíblia como heróis da fé, tiveram a vida transformada mediante a meditação na palavra de Deus. Foi meditando que eles se encorajaram para enfrentar as situações adversas. Lembra, nós já até falamos sobre isso em outra lição, a Bíblia, ela tem relatos históricos, científicos, mas o objetivo dela não é isso somente. Ela tem isso, mas não é isso, na verdade não é isso. Ela não é um simples ensaio histórico ou filosófico. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Alguns podem até dizer, como está em 1 Coríntios 1,18, loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder e é sabedoria de Deus. Então veja aí o poder da meditação na palavra de Deus, ele pode transformar vidas. Ponto 2 da seção 1. Seção 1, poder da meditação na palavra de Deus. Ponto 2, qual é o outro poder? Disciplina ações. Além do que nós vimos no ponto 1, que ele transforma a vida, ele vai disciplinar a nossa vida, disciplinar a nossa ação. O Novo Testamento, ele não usa o termo meditar muitas vezes, mas o conceito de meditação, ele vai aparecer com bastante frequência na palavra de Deus. Olha o que está escrito em Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas aqui da terra. Então, assim a gente está meditando, que ele está dizendo pensar. Pensar é meditar. E a palavra grega para essa palavra pensai, quando diz pensai nas coisas lá do alto, que está nessa passagem, é ponerô, que significa estar pensando de certa forma. Então não é qualquer pensamento vão, é estar pensando de certa forma. E a palavra, ela implica o quê? Interesse ou reflexão moral. Não é apenas uma opinião ilógica sobre algo. Aquilo que nós meditamos vai aqui, olha, na nossa mente, vai para o nosso coração e vai afetar as nossas ações. É por isso que o ponto 2 aqui é dizendo que o poder da meditação, ele disciplina as nossas ações. Você lembra lá do filho pródigo, está registrado lá em Lucas, no capítulo 15, no verso 17, diz assim: caindo em si, disse, quantos dos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Olha, então ele caiu em si, ele estava meditando, ele estava pensando, e isso o fez refletir sobre a sua vida, ou seja, meditou e disciplinou a ação. Qual foi a ação dele? Voltar para a casa do pai. Ponto 3 da seção 1. Identifica Cristo. O poder da meditação, além de transformar vidas, de disciplinar ações, ele identifica Cristo. João afirma que o Verbo, ou a palavra de Deus, se tornou homem. Lembra lá de João, no capítulo 1? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus foi a encarnação da palavra escrita. Então, aqui é Jesus, aqui é Jesus. A palavra é Jesus. No princípio era o Verbo. Então, o Verbo é Jesus. Então, ele é a personificação da verdade. E por isso, a gente não pode separar Jesus aqui da sua palavra. Por quê? Porque ele é a palavra. E tudo que ele pensou, tudo que ele sentiu e fez foi verdadeiro. Por quê? Porque ele é a verdade. Lembra que disse? Eu sou a
verdade. Se todo crente fosse completamente santificado na verdade, ele pensaria, sentiria e faria o que Jesus pensou, o que Jesus sentiu, o que Jesus fez aqui no seu ministério terreno. Leia depois com calma João capítulo 15, dos versos de 5 a 27, mas isso é possível para todos nós. Por termos a vida e a mente de Cristo, a meditação vai nos identificar com Ele. Pode ler lá, 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 16. Quarto ponto da seção 1, o poder da meditação na palavra de Deus. Nós já vimos o 1, transforma vidas, 2, disciplinações, 3, identifica Cristo, e o poder da meditação, que é o 4 aqui, ele realça as verdades. Veja que se você prestar bem atenção, nós sabemos que as nossas emoções, elas são produtos dos nossos pensamentos. A gente pensa, a gente sente e passa a agir dessa forma. Olha só, se eu penso em coisas alegres, boas, em coisas boas que me aconteceram, daqui a pouco eu vou estar alegre. Qual é o meu comportamento depois? Eu vou estar sorrindo. Se eu penso em coisas tristes, é o pensamento. Como é que eu vou me sentir? Triste. É o sentimento. Como é que eu vou agir? Chorando. Então, um sentimento, um pensamento, ele gera um sentimento que gera um comportamento. É por isso que eu estou dizendo que as emoções, elas são produtos do nosso pensamento. Mas nós não somos moldados tanto pelos ventos externos, pelos eventos que são externos à nossa vida. Mas nós temos que ser moldados pela maneira como nós entendemos, como nós compreendemos as coisas. Veja que toda experiência é captada por um dos nossos sentidos. São 5, na verdade. Visão, audição, olfato, paladar, tato. E nós vamos ver, logicamente, se o que pensamos é a verdade, se o que sentimos reflete a realidade. É por isso que Jesus disse na sua oração sacerdotal, está lá em João no capítulo 17, no verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja então que pela meditação, as verdades da palavra de Deus, elas são realçadas na nossa vida. E 3 expressões que nós encontramos na Bíblia, elas podem destacar isso melhor para a gente. Por exemplo, Isaías 56:1 diz, assim diz o Senhor. Então tem que dar atenção, quem é que está dizendo? O Senhor. Jeremias, capítulo 2, verso 1, Jeremias disse, veio a minha palavra do Senhor. Ele tinha certeza, ele não tinha dúvida do que era o Senhor que estava falando com ele. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no capítulo 24, no verso 44, diz assim, disse Jesus. Então, essas expressões, elas realçam essas verdades. Compreenda que meditar na palavra, na Bíblia, como a palavra de Deus, se nós cremos assim que é, isso vai fazer uma grande diferença na nossa vida. Não é simplesmente apreciar, isso aqui é muito bonito, como uma beleza literária de um texto. Às vezes você lê salmo, esse salmo é maravilhoso, é muito lindo. Mas meditar é penetrar na alma do próprio Deus. É compreender aquilo que você está dizendo, ter certeza disso, ter a confirmação no seu coração. Ponto 5, da seção 1, o poder da meditação na palavra de Deus. Só recapitulando, 1, esse poder de transforma vidas, ele disciplina ações, ele identifica Cristo, ele realça verdades. E agora o ponto 5, um outro benefício desse poder é, ele aumenta a fé. Veja que quando nós meditamos na grandeza de Deus,
e em seu amor por nós, e quando vemos tudo o que ele tem feito por nós, nós somos levados a colocar nele a nossa confiança. Às vezes a gente está enfrentando um problema e tem que crer. Qual é o Deus que a gente serve? É um Deus, as pessoas dizem assim, é o Deus Todo-Poderoso. Realmente ele é todo-poderoso. Então, se ele é todo-poderoso, como de fato o é assim que nós temos que ter a confiança nele, é assim que nós temos que confiar. Veja aqui a meditação de Davi sobre tudo que Deus fez por ele, levou a ele fazer uma declaração que está lá em Salmo 63:8. Ele diz assim, olha, a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Olha, confiança que Davi tinha. Um dos capítulos bíblicos mais impressionantes sobre o valor da meditação no fortalecimento da fé é o capítulo 3 de Lamentações de Jeremias. Depois você pode ler com calma todo o capítulo 3 lá de Jeremias. Mas ele diz assim, ó, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. E aí ele descreve no 20 as suas lutas e as suas frustrações. Mas no verso 21, ele diz assim, ó, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então, esse trazer à memória é a meditação. Olha, compreenda que algumas vezes a gente já passou por situações da qual Deus nos socorreu, nos livrou, nos colocou em lugares melhores, e aí isso passa. Depois nós enfrentamos outra situação parecida, e aí às vezes a gente se apavora. É o que Jeremias está dizendo, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você não lembra que Deus já lhe livrou dessa situação? Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Então, assim como Deus fez, Ele pode fazer novamente. Então, aí que nós temos que colocar a nossa confiança. E é nessa meditação que Jeremias destaca a misericórdia, a fidelidade e a suficiência de Deus. Lamentações 22, 24. Nós vamos fazer aqui uma pequena pausa e já retornaremos com a segunda sessão da nossa lição de hoje. Muito bem, estamos de volta com a nossa lição 16, o livro de meditação do cristão. Nós já vimos a sessão 1, o poder da meditação na palavra de Deus. Os poderes que transformam a vida, disciplina ações, identifica Cristo, realça verdades e aumenta a fé. Agora, na sessão 2, nós vamos ver métodos práticos de meditação das verdades bíblicas. Pois bem, a meditação que nós estamos falando aqui é meditação cristã. Eu já falei isso, mas volto a repetir. É totalmente diferente das práticas populares e comuns de atenção plena, de autoiluminação ou meditação transcendental. Nós estamos falando aqui na meditação na palavra de Deus. E a palavra de Deus, as Escrituras, elas nos encorajam à reflexão espiritual, tanto aqui no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, mas com uma motivação, que a gente possa aplicar esse resultado na nossa vida. Então, ela tem que ser com aplicação e resultados diferentes de outras formas de meditação que a gente citou há pouco. Mas você poderia me perguntar, então, por que meditar na Bíblia é melhor do que esses outros tipos de meditação? Ou poderia dizer, não existe outras maneiras de meditar e trazer integridade para nossas almas? Você pode até pensar isso, mas nós vimos que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. No Salmo 1, no verso 2, está dizendo assim, o meu prazer está na lei do Senhor.
e nessa lei ele medita dia e noite. Então, meditação cristã, ela é uma prática milenar de grande relevância, não só para épocas antigas, mas para problemas muito atuais que nós vivemos hoje. Ela envolve uma leitura profunda, uma leitura com calma, bem lenta, bem cuidadosa da palavra de Deus. E você pode meditar apenas alguns minutos por dia, mas esses minutos vão trazer benefícios que são extraordinários para sua saúde de uma forma geral, sua saúde mental, sua saúde espiritual, sua saúde emocional. Pode ser um pequeno tempo, você pode meditar num versículo, mas pode lhe trazer verdades que vão transformar a sua vida. Ao contrário dos outros tipos de meditação que nós já citamos aqui, a meditação cristã, ela não é esvaziamento da mente. É justamente o contrário disso. Meditar na palavra de Deus é encher a mente com a palavra de Deus para substituir pensamentos negativos ou pecaminosos por pensamentos bons. E, além do mais, o ato de meditar na palavra de Deus nos traz um outro benefício tremendo, porque ele vai nos permitir uma comunhão mais profunda com Deus. É o que o salmista já disse. É o que Josué disse também em 1:8. Vai trazer essa comunhão bem profunda, bem mais próxima com Deus. Quem que não quer isso, não é verdade? Pois bem, então chegamos ao ponto 1 da seção 2. Seção 2, métodos práticos de meditação das verdades bíblicas. E o ponto 1, personalize-as. Então você, como é personalizar? Tornar do seu jeito a sua meditação. É o que nós estamos falando aqui. Por exemplo, você pode colocar o seu nome no texto da sua meditação. Olha aqui, eu meditei, aqui é fé, ó. Aqui é ânimo. Então você pode ir anotando na Bíblia. Por exemplo, ó, o texto de Romanos 5:5, ele diz assim: o amor de Deus é derramado em nosso coração. Então você pode dizer, se é derramado em nosso coração, ele é derramado onde? O amor de Deus é derramado no meu coração. É uma coisa pessoal, é personalizar a palavra para você. Nós podemos também fazer a mesma coisa com a oração de Paulo, que está lá em Efésios 3:14-19. Você pode colocar o pronome na primeira pessoa em todo o texto da oração. Depois leia lá Efésios 3:14-19. Pode ser assim: por esta causa me ponho de joelhos. É você, é personalizado. Eu oro para que tal. Me conceda tal. Que eu seja isso. Pela fé o meu coração, eu oro para que eu... E você vai se expressando diante de Deus nessa oração. Então, é uma meditação bíblica que você está personalizando para você. Não é um mantra que você repete a oração. Às vezes as pessoas até deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, na sua casa, como se simples fato da Bíblia estar aberta lá, a gente vai ver, está até dura, cheia de poeira, nem se mexe mais para outras páginas. Você não consegue mais nem movimentar a Bíblia. Então isso não é meditação. Meditar é trazer para si. Por isso que o ponto 1 aqui, da seção 2, método prático de meditação da verdade bíblica, é personalize-a. Para você personalizar para você. Trazer a palavra para você mesmo, para a sua vida. Ponto 2 da seção 2, sobre os métodos. Além de você personalizar, quando você for meditar na palavra de Deus, o outro segredo é visualizar na mente. Então, a visualização não é um poder além. Mas eu estou falando visualizar é trazer, como
Jeremias falou trazer à memória, é ver as coisas. Então a Bíblia, ela nos dá quadros verbais. Ou que tipo de quadro mental poderia aparecer em nossa mente depois de ler Romanos 5,5, que eu li ainda há pouco? O amor de Deus é derramado em nosso coração. Então você pode visualizar, tente enxergar o que Jesus disse a respeito da pessoa que crê nele. Também, que está registrado em João 7,38. Do seu interior fluirão rios de água viva, olha só. Então veja lá que Romanos 5,8 diz: o amor de Deus é derramado em nosso coração. E aqui em João 7,38 está dizendo que do seu interior, aquele que crê em Jesus, do interior dele vai fluir rio de água viva. Veja como uma coisa tem ligação. Então é o amor de Deus que é derramado no seu coração, você vai transbordar para amar as outras pessoas. Visualize dessa forma. E também na meditação bíblica a gente pode visualizar várias cenas, vários locais da própria Bíblia, aqueles casos que aconteceram quando a gente está lendo a Bíblia. E um texto bem rico para esse método de meditação é o Salmo 23, um salmo que as pessoas gostam muito. Fala sobre as águas tranquilas, os pastos verdejantes, uma mesa posta para a refeição. Até para aprender mesmo aqui as histórias da Bíblia, quando a gente vai visualizando, a gente vai internalizando melhor. Então é um método também, ok? Terceiro ponto. Seção 2, métodos práticos de meditação das verdades bíblicas. Já vimos o 1, para personalizar a palavra, para visualizar o 2. Agora, a terceira, interiorize-as. Você vai internalizar agora. Meditar a palavra de Deus, ela envolve ler a Bíblia. Mas não é ler para ter uma informação apenas, para obter uma informação. Mas a gente vai ler para obter transformação de vida. E para transformar a palavra tem que entrar. Não é simplesmente uma questão de entrar a palavra, mas é uma questão da palavra entrar verdadeiramente em nós, no nosso coração. Lembra que João, lá em Apocalipse, no capítulo 10, no verso 10, ele escreveu assim, ó: tomei o livrinho da mão do anjo, lá em Apocalipse que está isso, e o devorei na minha boca. Era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Que às vezes a gente lê alguma palavra, ela pode parecer bonita, mas quando a gente internaliza, ela dá um choque. Porque confronta a nossa vida com a verdade de Deus. E o salmista, lá no Salmo 119, no verso 11, ele diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ó. Então, se você medita sempre, é o segredo, meditar sempre na palavra de Deus, para que a gente conheça a palavra. Para quando surgir uma situação, aí a palavra, olha, ela é tipo uma luzinha, aperta o botão lá, ela acende. Ela vai te lembrar, o Espírito Santo vai te ajudar a fazer isso. Mas só vai se você tiver guardado com a palavra no coração. Então, por isso que o salmista diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, naquele exato momento de tomar a decisão, ele vai se lembrar da palavra que ele meditou. E aí ele pode fazer ou não fazer. A decisão é dele, mas ele já sabe o que ele está fazendo. E também existem muitos textos, mas o melhor texto para significar essa interiorização da palavra está em João 15,7. Diz assim João 15,7: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas aí veja que tem um condicional: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Pronto, ó. É o segredo para chegar com Deus, com confiança, e pedir o que quiser, claro, de acordo com a vontade de Deus. E isso será feito. Palavra do Senhor que diz isso.
Ponto 4 agora, da seção 2, métodos práticos de meditação das verdades bíblicas. Já vimos o ponto 1 desse método, personalizar a palavra. O 2 era para visualizar, o 3 para interiorizar, o 4 agora é contextualizar, trazer aqui para nós, para a nossa vida aqui. É fazer a Bíblia falar claramente das nossas necessidades agora. Lembra que eu falei que a Bíblia ela pode ter história, pode ter romance, pode ter química, física, biologia, matemática, mas o objetivo dela não é isso. Então, ela não é um romance também. Mas ela trata de assuntos muito comuns da vida humana. É por isso mesmo que o Tiago, lá no livro de Tiago 1:22, ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ouvir a palavra é ouvir para obedecer. É meditar que nós estamos tratando aqui. Então, a gente não tem que se tornar ouvinte da palavra, mas se tornar o quê? Praticante da palavra. Caso contrário, como termina o verso 22 do capítulo 1 de Tiago, enganando-vos a vós mesmos. Então, para todas as necessidades, a Bíblia ela certamente tem resposta. Que reveja, por exemplo, aqui, dá uma olhada no Salmo 19, nos versos 7 a 9. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. E os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então é trazer isso para a nossa vida diária, contextualizando como a gente pode usar isso na nossa vida. Muito bem, então chegamos assim ao final da nossa lição e concluindo como o que escreveu George Miller na sua autobiografia. Ele diz assim, tudo aqui entre aspas: vi com mais clareza do que nunca que o primeiro grande básico negócio ao qual eu deveria atender a cada dia era o ter a minha alma feliz no Senhor. A primeira coisa com que me preocupar não era quanto eu poderia servir ao Senhor, como poderia servir ao Senhor, mas como eu poderia colocar minha alma numa condição feliz e como meu homem interior poderia ser alimentado. Vi que a coisa mais importante que eu tinha de fazer era dedicar-me à leitura da palavra de Deus e meditar nela, para que assim meu coração pudesse ser consolado, encorajado, advertido, reprovado e instruído. E para que assim, enquanto meditasse, meu coração pudesse ser levado a uma comunhão vivenciada com o Senhor. Isso aí que George Miller escreveu na sua autobiografia, e com isso nós concluímos a nossa lição de hoje, que foi a lição de número 16, o livro de meditação do cristão. Essa é a nossa penúltima lição do ano de 2021. Só nos resta agora a lição de número 17, a Bíblia e o comportamento cristão, ok? Pai, bendito, Senhor, é o teu santo nome. Deus, nós te louvamos e te bendizemos pela tua santa palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso, nós queremos obedecer a tua palavra, assim como o Senhor disse para Josué, para que ele pudesse meditar nela dia
e noite, porque ela vai nos trazer direção, vai renovar a nossa vida, ela vai nos fortalecer a nossa fé, e assim nós cremos, Deus. Não porque alguém tem nos contado, mas porque nós temos experimentado a cada dia o poder da meditação na palavra do Senhor. E assim nós te bendizemos, te louvando e agradecendo o teu nome, em nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço e até a próxima.